Bom dia, bom dia. Deixa eu pegar aqui algo para apoiar. Bom dia. Dá um tempinho para vocês chegarem. Uma luzinha aqui. Enquanto vocês vão chegando, vão preparando. E vou orando também. Amém, Pai. Obrigada por sua graça e amor mais uma vez nessa manhã. Obrigada por mais um dia. Obrigada por minha vida. Obrigada pela minha família. Obrigada por cada vida que vai entrar. Por cada vida que vai ver isso depois. Por cada pessoa, Pai, que vai conseguir ter um pouco do acesso da palavra do Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado durante esses dias. Peço que o Senhor direcione essa leitura, tudo que vai ver e falar aqui nela. Peço que o Senhor dê ordem aos seus anjos, os guardiões, para guardar a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que é meu. Guardar meus parentes no Brasil também. Guardar a família de cada pessoa aqui também. Que o inimigo não toque em nenhuma dessas vidas e que nem possa distraí-los desse momento. Essa proteção do Senhor esteja conosco até o final desta live, em nome de Jesus. Amém. Vão pegando um cafezinho, um caderno, Bíblia. Vou dar só mais um minutinho. O objetivo aqui é ser rápido. No máximo 30 minutos, para não atrasar o tempo de vocês e os afazeres de vocês. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar. Amém. Ontem nós lemos... deixa eu pegar o mouse aqui. Josué 5 e 6. E hoje é Josué 7 e 8. Eita. Josué 7 e 8. Bom dia, bom dia. Vamos lá então começar, tá? 9h05, já dei tempinho pro pessoal chegar. E vamos. O pecado de Acã. Tem como se fosse um subtítulo falando. Mas os israelitas não obedeceram às ordens sobre as coisas que eram consagradas a Deus para destruição. Um homem chamado Acã, filho de Carmim, neto de Zabadim e bisneto de Zerá, da tribo de Judá, tirou para si mesmo algumas coisas consagradas à destruição. E o Senhor ficou furioso com os israelitas. Josué enviou alguns dos homens de Jericó à cidade de Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel. Ele lhes disse: espiem aquela região. Os homens foram espiar Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso enviar todo o exército, pois os homens de Ai são poucos. Envie só 2-3 mil homens, os outros podem descansar. Então, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas foram derrotados e tiveram que fugir.
Os homens de Ai mataram cerca de 36 israelitas. Eles perseguiram os outros desde a porta da cidade até a pedreira e mataram mais na descida. Assim o povo de Israel ficou com medo e perdeu a coragem. Bom dia, bom dia. Bom dia, Luciano. Continuando, Josué 7, versículo 6. Josué rasgou a sua roupa e se inclinou o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Ele e os líderes de Israel ficaram ali até meia-noite, pondo o pó sobre a sua cabeça, porque estavam muito tristes. Josué disse: Senhor Deus, por que nos fez atravessar o Jordão? Foi para nos entregar aos amorreus e nos destruir? Era melhor termos ficado vivendo no outro lado do rio. Josué fez a mesma coisa que Moisés fez. Não sei se vocês já leram, não sei se vocês lembram, que quando o povo começou a reclamar muito com Moisés falou a mesma coisa para Deus. Por que você nos tirou? Por que o Senhor me trouxe até aqui para levar esse povo? Eu fiz a mesma coisa. Josué 7:8. Que podereis dizer ao Senhor, agora que Israel foi vencido pelos seus inimigos? Os cananeus e todos os povos que viam nestas terras vão saber o que aconteceu. Depois vão nos cercar e matar. Que fará para que as pessoas acreditem no seu grande nome? O Senhor disse a Josué: levanta-se, porque está deitado na terra. O povo de Israel pecou, quebrou a aliança que fez com eles. Tiraram das coisas consagradas a destruição, roubaram, mentiram e ficaram com as coisas sagradas. Foi por isso que os israelitas não puderam resistir aos seus inimigos e foram obrigados a fugir deles. Vocês estão também condenados à destruição. Eu não estarei mais com vocês, enquanto não destruir o que foi consagrado à destruição no meio de vocês. Vou dar uma pausa aqui, só para dar o contexto para vocês. O povo de Israel é santo. A partir do momento que Deus mandou destruir tudo, e somente uma pessoa pegou qualquer coisa, se fosse um desse daqui, Deus falou, destrói tudo, e eu peguei um desse daqui, pequenininho, já era considerado rebeldia para Deus, já era considerado, na verdade, desobediência. Desobediência é pecado de rebeldia, que está lá em Levíticos, que é um pecado muito grave. Então, essa pessoa, que era o Acã, o Luciano falando de maldito, ele, por conta da desobediência dele, por conta do pecado dele, todo o povo de Israel pagou. E aí, às vezes, você pensa, nossa, mas que duro de Deus. Uma pessoa pegou uma coisa, algumas coisas, e Deus fez todo o povo, não todo o povo, mas fez todo o exército perder. Bora lá. Se eu tenho esse dedinho, essa unhazinha aqui, essa unha aqui se machucou, ela tá preta, vai doer minha mão toda. Como é que eu vou fazer alguns movimentos? Porque ela tá aqui parada, tá doente. Como é que eu vou fazer certos movimentos? Não vou fazer. Fora que se infeccionar, vai contaminar toda a minha mão. E aí o meu corpo todo vai sentir. É só vocês lembrarem. O dedinho do pé, quando você bate nele, só bateu ele na quininha, a gente já fica desesperado, porque é uma dor no corpo todo, sobe até o fio da nossa cabeça. Então, às vezes, nós temos a tendência de falar, nossa, mas que injusto, nossa, mas que Deus ruim, vingativo, uma pessoa só fez uma coisinha e todo o exército fugiu. Se tu bate o teu dedinho na quina, todo o teu corpo vai sentir a dor. Então não tem essa distinção, porque às vezes a gente não traz para a realidade. Então, a partir do momento que aquela uma pessoa pegou, todo o povo de Israel ficou contaminado por conta daquele pecado. E outra, Josué foi lá, ele não sabia o que tinha acontecido, se desesperou e questionou a Deus. Nossa, Deus, por que o Senhor nos trouxe aqui para nós perdermos a batalha? Porque Josué não sabia o que tinha acontecido.
E ele estava lá se humilhando, orando, perguntando a Deus por que Deus tinha feito aquilo, como se fosse uma intercessão mesmo. Nós, às vezes, eu faço parte do Ministério de Intercessão, às vezes nós temos muito esse papel, eu falo por mim, de nós orarmos sempre pedindo misericórdia, por que isso está acontecendo, por que aquilo está acontecendo, mas na verdade nós não sabemos o que a pessoa fez e cometeu. E aí Deus tá bom, filha, eu tô entendendo a sua oração de desespero por aquela vida, por aquela família, mas você sabe o que aquela pessoa fez? E às vezes a gente não sabe. E a gente pede misericórdia, pergunta por que aconteceu, por que está acontecendo aquilo, por que não está acontecendo aquilo. Mas, sim, você não sabe o que aconteceu. Uma pessoa que é designada para um papel e ele não cumpre o papel, a partir do momento que ele não cumpre aquilo que Deus pediu para fazer, que se torna desobediência, todo aquele contexto, tudo aquilo vai ser contaminado. Então, muitas das vezes nós temos que pedir, na verdade, a direção a Deus e perguntar a Deus o que aconteceu. Deus, por que isso aconteceu? Ele fazia isso aí, ele fazia parte do exército. Por que isso aconteceu? Porque aí Deus nos dá a resposta. Ó, levanta, sabe o que aconteceu? Tem uma pessoa suja lá, por isso que vocês perderam. E aí vamos lá, continuar. Josué 7:13. Deus fala, purifique o povo, porque aquela pessoa contaminou o arraial. Purifique o povo. Diga a eles que se purifiquem para amanhã, porque eu, Senhor, seu Deus de Israel, digo, Israel, vocês têm coisas consagradas à destruição entre os seus bens. Enquanto não tirarem as coisas, não poderão vencer os seus inimigos. Amanhã de manhã, cada tribo deverá apresentar diante do Senhor. A tribo que o Senhor indicar deverá, pois, se apresentar por clãs. O clã que o Senhor indicar deverá, pois, se apresentar para as famílias. As famílias que o Senhor indicar deverá depois apresentar por homens. O homem que for apanhado com as coisas consagradas à destruição será queimado com tudo que é dele. Ele quebrou a aliança do Senhor e cometeu um ato louco contra Israel. Josué se levantou cedo de manhã, na manhã seguinte, e fez desfilar o povo de Israel por tribos. Foi escolhido a tribo de Judá. Depois fez desfilar os clãs da tribo de Judá e foi escolhido do clã de Zerá. Depois desfilou o clã de Zerá e foi escolhida a família de Zabdi. Josué fez passar à frente com a família de Zabdi, um homem de cada vez, e foi escolhido Acã, filho de Carmim, neto de Zabadi, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã, meu filho, dê glória ao Senhor Deus de Israel e confesse o que fez. Diga-me agora, o que você fez, não esconda nada de mim. Então Acã respondeu a Josué, na verdade, foi eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isto que aconteceu. Vi entre as coisas que capturamos um belo manto feito da Babilônia, 200 moedas de prata e uma barra de ouro que pesava mais de 1.000 quilos. Gostei tanto delas que as tirei. Então, estão enterrados debaixo da minha tenda. A prata está debaixo de tudo. Bora lá. Acã, ele se deslumbrou. Ali naquele momento, né? Nós podemos dizer que ele foi fascinado pelo dinheiro. No caso, o espírito de Mamon mesmo tomou conta dele. Porque ele olhou um negócio e falou, nossa, que bonito. Nossa, são tantas moedas de prata, é uma barra de ouro. Olha que lindo esse manto feito da Babilônia. Tudo da Babilônia era maravilhoso. Eles tinham roupas lindíssimas, tinham coisas lindíssimas. Só que, a partir do momento que Deus fala que tudo ali, tudo naquela terra era consagrado, os outros deuses deveriam ser excluídos, aquilo se torna impuro. Então Acã deixou-se levar pela beleza, deixou-se levar pelo dinheiro. Trazendo agora para a nossa realidade, que eu gosto sempre de trazer para a nossa realidade, às vezes nós fazemos isso também. Nós fazemos isso quando nós aceitamos um trabalho que vai ganhar mais. Só que aquele trabalho, às vezes, é um trabalho que você tem que fazer uma coisinha ali por debaixo do pano.
Às vezes é aquele trabalho que você tem que omitir uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas aquele trabalho é bom, aquele salário daquele trabalho é bom. Eu vou sustentar minha família, eu vou conseguir ter mais descanso, eu vou conseguir contribuir para o reino, porque meu dízimo vai aumentar, minha oferta vai aumentar. É a mesma coisa. Não, mas eu só tenho que falar uma mentirinha. Não, eu só tenho que esconder algumas coisas nesse trabalho. Não, eu só tenho que omitir certas coisas. Não, mas não é nada demais não, porque meu trabalho agora, meu salário vai ser melhor, vai ser maior, então eu consigo fazer mais coisas para minha família. A mesma coisa. A mesma coisa. E nós temos a tendência, às vezes, de julgar algumas coisas que tem na Bíblia, mas nós não trazemos para a nossa realidade. A partir do momento que ele olha a barra de ouro e vê, interessante. Vê aquele linho bonito, interessante. E vê aquelas 30 moedas de prata. Nossa, aquelas 30 moedas de prata, eu posso comprar algumas coisas bem interessantes para minha tribo, né? Para minha tenda. Nós fazemos a mesma coisa quando nós trocamos, quando Deus fala, não é para você ir para esse caminho, não matarás, não roubarás, não mentirás, não dirá falso testemunho. E aí você é contratado para um trabalho, para fazer qualquer coisa, mas olha, afinal você não pode dizer essa cláusula que está ali no contrato do trabalho, tá? Ah, tá bom. Não, afinal, isso daqui você tem que falar que é só isso. Ah, tá bom. Você se contamina da mesma forma. Da mesmíssima forma. Então, voltando. Josué 7:22. Então Josué enviou alguns mensageiros e foram até a tenda encontrar todas as coisas escondidas, com a prata por baixo de tudo. Pegaram as coisas e levaram a Josué, e todos os israelitas os colocaram diante do Senhor. Então Josué e os israelitas levaram Acã, filho de Zerá, para o vale de Ocor. Também levaram a prata, o manto e a barra de ouro, os filhos e as filhas, os bois e os jumentos, as ovelhas, a tenda, tudo o que lhe pertencia. Josué disse, já que nos causou desgraça ao Senhor, também lhe causará muita desgraça. Então os israelitas apedrejaram, todos eles, e foram apedrejados e queimados ao fogo. E ergueram sobre ele um monte de pedras, e esse monte de pedras ainda permanece até hoje. É por isso que esse lugar se chama o Vale de Acor. Assim o Senhor deixou de estar furioso em Israel. Oi, professor, bom dia! Bem-vindo! Então, em resumo desse versículo 7, é exatamente isso. Eles fizeram o que não deveria fazer, na verdade, uma pessoa só fez o que não deveria fazer. A desobediência, o roubo, a ganância trouxe o infortúnio a ele e a casa. Essa passagem ensina muito sobre exortação, sobre as nossas escolhas, os efeitos colaterais que podem causar exatamente isso. A partir do momento que você desobedeceu, isso vai muito, por exemplo, eu gosto muito de trazer para o contexto da nossa vida, tá? Isso vai muito para a nossa realidade hoje. Por exemplo, um pai de família. Eu não sou um pai de família, mas a partir do momento que um pai de família decide entrar num negócio que não é tão lícito, e aí teu coração já tá meio inclinado porque você vai ganhar bem, e aí Deus fala, olha, não vai para esse caminho, eu acho que não é legal, mas você aceita. E aí toda a sua família, sua mulher, seus filhos, sua casa, tudo é contaminado. E aí todo mundo sofre e às vezes você nem sabe o porquê. Tá passando por uma situação de aperto, ou acontece alguma doença, acontece, sei lá, N coisas podem acontecer e às vezes você não sabe o quê. Mas foi lá atrás, numa proposta ilícita que você aceitou que não deveria aceitar. E aí, novamente, todos são tacados ao fogo. Deus não separou. Essa uma pessoa que contaminou o arraial todo, contaminou também toda a sua casa. Desde ele até a tenda. Então todos os bichos, todos os bens, tudo foi queimado ao fogo. Porque tudo foi contaminado com a desobediência. Então bora lá para Josué 8. Se a minha internet ajudar. Josué 8. Se tem alguma dúvida, alguma coisa para falar, podem ir falando, tá?
aqui. Por isso que eu gosto da Biblinha na mão. A internet resolveu não funcionar. Ok. Tá. Enquanto a internet não decide o que ela quer da vida, eu vou pra aqui. Botei online porque é a versão mais atualizada. Acho que fica mais fácil para algumas pessoas entenderem o vocabulário. Mas não tem tu, vai tu mesmo. Josué 8. Aí é destruída. Disse ao Senhor a Josué: não temas, não te aterrorizes. Toma contigo toda a gente de guerra. Dispõe-te, sobe a Ai. Olha que entreguei nas tuas mãos, o rei de Ai, e o seu povo, e sua cidade, e sua terra. Farás de Ai o seu rei, como fizeste a Jericó. E o seu rei, somente que para vós outros saqueares os seus despojos e o seu gado. Põe em emboscada a cidade por trás dela. Então Josué se levantou, e toda a gente de guerra, para subir contra Ai, e escolheu Josué 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Peguei a Bíblia pequenininha, gente. Em vez de pegar maior. Mas amém, já deu certo. Deu-lhes ordem dizendo: eis que vos poreis a emboscada contra a cidade por detrás dela. Não vos distancie muito da cidade. Todos estareis alertas. Porém, eu e todo o povo que está contigo nos aproximaremos da cidade, e será que quando saírem como antes contra nós, fugiremos diante deles. Deixe-nos, pois, sair detrás de nós, até que os tirem da cidade, porque dirão: foge diante de nós, como antes. Assim, fugiremos diante deles. Então, saireis das emboscadas e tomareis a cidade, porque o Senhor Deus lhes dá e entregará nas suas mãos. Havendo tomado a cidade, porá fogo, segundo a palavra do Senhor, e fareis o que lhes ordenei. Assim, Josué os enviou, e eles foram à emboscada. E ficaram entre Betel e Ai, no ocidente de Ai. Porém, Josué passou naquela noite no meio do povo. Levantou-se Josué de madrugada, passou a revista ao povo, e subiram, eles e os anciãos de Israel, diante de todo o povo contra Ai. Subiram também todos os homens de guerra que estavam com eles, e chegaram-se e vieram de frente da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles. Josué 8, 11. Deixa eu parar um pouquinho para tomar minha água. Se vocês quiserem tomar o café de vocês. Bora lá. Josué 8, 12. Tomou também os 5.000 homens e os pôs entre Betel e Ai, e a emboscada e o ocidente diante da cidade. Assim foi posto o povo, todo acampamento ao norte da cidade e a emboscada ao ocidente dela. E foi Josué naquela noite até o meio do vale. Sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se e levantaram-se de madrugada e saíram ao encontro de Israel, a batalha de fronte de Campinas, porque ele não sabia achar contra ele uma emboscada atrás da cidade. Ele não sabia que ia achar atrás dele uma emboscada na cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocada para a perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que saíram após os israelitas. Deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué: estende para Ai e lança que tens
estende para aí a lança que tens na mão, porque esta darei à tua mão. E Josué estendeu para a cidade a lança que tinha na mão. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar. E ao estender ele a mão, vieram à cidade e tomaram. E apressaram-se nela e puseram fogo. Virando-se os homens de aí para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir, nem para um lado, nem para o outro. Porque o povo que fugia para o deserto tomou contra os que perseguiam. Vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns da parte, uns da outra. Feriram-no de tal sorte que nenhum deles sobreveio e nem escapou. Josué 8, 23. Porém o rei Ai tomara vivo e trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, havendo todos caído a fio da espada, sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai e passaram a fio da espada. Os que caíram aquele dia, tanto os homens quanto as mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a mão que os estenderam com a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Os israelitas saquearam, entretanto, para si o gado e os despojos daquela cidade, segundo a sua palavra do Senhor. Segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs o fogo a Ai, reduziu para sempre um montanhão de ruínas até o dia de hoje. O rei de Ai esforçou-se e o deixou o madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por onde Josué tirava o madeiro, o cadáver e a lança à porta da cidade, e sobre ele levantaram um montão de pedras até o dia que permanece hoje. Então, resumindo, Josué seguiu o direcionamento, eles foram até uma certa parte, viu que não estava dando certo, eles correram lá, teve um pouco de resistência, mas a partir do momento que Deus falou, lança, segura essa lança e mande. E ele fez isso, todos começaram a morrer, cair a fio da espada e a morrer. Estava fazendo a tradução. E assim como lá atrás, Ur e Arão seguraram o braço de Moisés, enquanto o braço de Moisés estava levantado, Moisés conseguia estender a mão e o povo de Israel lá embaixo lutavam e eles venciam a guerra. A mesma coisa similar, na verdade, aconteceu com Josué. Nós vemos muita similaridade. Enquanto Josué estava com a lança e espada, com a lança lançada na frente, Deus estava fazendo com que o povo ganhasse. Então Deus estava sustentando. Para Josué ver que não era com a força do braço, não é com a multidão, igual eles falaram lá atrás. Tem muita gente, lança só 33.000 que nós conseguimos tomar conta de Ai. E eles foram, correndo. Não conseguiram. Então Deus mostrou mais uma vez, é com a obediência, é com a purificação, é sem a contaminação e com o meu comando. Eu faço e vocês só executam. Bora lá para finalizar, que já está dando 30 minutos. Josué 8, versículo 30. Aqui aparece para mim um subtítulo. Renovação da aliança. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel, no Monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que estava escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscadas, sobre o qual se não manejava um instrumento de ferro. Sobre ele ofereceram um holocausto ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciões e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um lado para o outro da Arca da Aliança, perante os levitas sacerdotes, que levaram a Arca da Aliança ao Senhor, tanto o estrangeiro como os naturais.
metade deles em frente ao Monte Gerim, e outra metade em frente ao Monte Ebal, como Moisés, o servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção, a maldição, segundo tudo que estava escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, para as mulheres e os meninos estrangeiros que andavam no meio deles. Então, em resumo, esse versículo 8 aqui, o finalzinho. A partir do momento que eles venceram, que eles se consagraram, foi vencido essa guerra, Josué levantou um altar ao Senhor, assim como fez Abraão lá atrás, assim como fez Jacó lá atrás, assim como fez Moisés, assim como fez Noé. Todos eles, a partir do momento que eles cumpriam o mandamento do Senhor e chegavam num local, aquele local que Deus mandou, eles levantavam um altar ao Senhor, consagravam aquele altar ao Senhor. Na verdade, o altar é você consagrar aquele terreno, e apresentar aquilo a Deus. Então você torna aquele lugar santo. A partir do momento que você levanta um altar, você está santificando aquele local. Está fazendo com que aquele local seja consagrado, separado, entregue a Deus. Então todos os antepassados fizeram isso. Por quê? Porque eles sabiam o poder que tinha em levantar um altar ao Senhor naquele local. Então a mesma coisa Josué fez. Um altar de pedra foi levantado e foi consagrado a Deus ali. Fez aquilo também que Moisés ordenou, que é ler as tábuas. Olha, nós fizemos isso, 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 isso. A lei do Senhor é isso. O Senhor fala isso. Por quê? Porque esse povo é o povo novo. É o povo que viu Moisés morrer. O povo lá de trás, em que Moisés escreveu as escrituras com a mão e depois ele mesmo quebrou e Deus mandou ele subir e escrever. Deus tinha escrito com a mão e depois Moisés teve que escrever. Foi aquele povo que não viu o que aconteceu lá na sarça, não viu as pedras. Óbvio, acredito eu que sim, eles tinham a repetição das leis, acredito eu. Eles conheciam, acredito que talvez seus pais tenham passado, mas a importância de você pegar a palavra e falar, olha, nossos antepassados, Moisés, os nossos pais, seus avós, eles aprenderam isso. Tá? Deus, ele próprio escreveu essa lei, ele próprio escreveu isso. E hoje eu estou repassando aqui para vocês o que diz o Senhor ao seu povo. É isso, 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 isso. Levantamos um altar igual Moisés fez, levantamos um altar igual Jacó fez, levantamos um altar igual Abraão fez, levantamos um altar igual Isaac fez. E agora a palavra do Senhor diz isso, 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 isso. Para que as pessoas não se esqueçam de quem Deus, não se esquecesse de quem Deus é, o que Deus manda fazer, o que Deus ordena fazer, o que Deus quer fazer. Tá? Então, nesses 2 versículos, novamente, para quem está anotando e gosta de anotar, nós vemos, como o Luciano disse, a obediência, né? Porque quando você desobedece, você se vendeu para a ganância, você perde aquilo que Deus tem para você. Então nós temos que ser obedientes. Nós temos que andar no direcionamento de Deus, fazer exatamente aquilo que Deus mandou. Se não for para ir para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás, eu não vou. É para fazer isso, então eu vou fazer isso. Então ser obediente naquilo que o Senhor fala, não se desviar daquilo que o Senhor fala. Em resumo, é a obediência. Obediência. E confiar em Deus. Porque é Deus que direciona, é Deus que fala e é Deus que faz. Obediência e dependência. Confiar no Senhor. Esse resumo de hoje. Já deu nossos 30 minutos de hoje. Obrigada a vocês que participaram. Tem alguma dúvida, alguma coisa para falar? Ok, acredito que não. Então, eu vou orar aqui para nós finalizarmos, para não se estender muito. E é isso. Pai, mais uma vez, obrigada pelas nossas vidas, por cada pessoa que compareceu, pôde estar aqui.
Eu oro por cada vida que vai vir depois. Novamente, eu peço que a palavra do Senhor seja como uma espada de 2 gumes, que penetre o mais íntimo e profundo do nosso ser, que faça separação entre as juntas e as medulas, que faça uma verdadeira metanoia na nossa mente, que a nossa mente seja transformada, renovada pela palavra do Senhor. Eu te entrego agora nossas vidas nas suas mãos, te agradeço pelo livramento, pelo cuidado, pela proteção, e te peço, abençoe nosso dia, nossa casa e a nossa família. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Bom dia para vocês. Obrigada àqueles que compareceram. Se tiverem dúvidas como vai ficar salvo no YouTube, ou qualquer comentário que vocês quiserem falar, pode botar aqui, que eu vou responder todos eles, tá bom? Ótimo dia para vocês. Bom dia, bom dia.